vi o Bruno Formiga falando desse Corinthians de 2005. Muita gente fala, roubado, não sei o quê. O Corinthians não teve culpa da manipulação. Não, o Corinthians não manipulou ninguém ali. Quem manipulou foi os caras. Não, mas ser roubado não significa que o Corinthians roubou. Mas o arbitragem. Não, foi roubado. Aquele jogo do Inter lá foi um assalto, cara, do Márcio Rezende de Freitas. Aquilo ali era para ele ter saído direto no camburão da rota, ali com o Coronel Marinho do lado. Mas, enfim. O time do Corinthians era muito forte, cara, naquela época. Porra, o ataque era absurdo, velho. Absurdo. O Tevez jogando muito, Nilmar, parecia um papaléguas, cara. Mas o que mais me marca nesse ano foi no primeiro turno. O Robinho, ele foi vendido para o Real Madrid e ele ficou de fazer 11 jogos pelo Santos antes de ir embora. E o primeiro jogo, porque, para quem não se lembra, a primeira vez que o Robinho vai embora do Santos para o Real Madrid, ele entrou em litígio com o clube, sumiu, parou de treinar e o caramba. A parada da mãe dele lá também, não foi? A parada da mãe dele foi um ano antes, foi no campeonato de 2004, que depois ele volta na final contra o Vasco e foi campeão. Mas em 2005, ele queria ser vendido por Real Madrid. O Santos foi eliminado da Libertadores para o Atlético Paranaense, um jogo que ele não pode jogar porque ele está na Copa das Confederações. Nem ele, nem o Léo pôde jogar. Fizeram uma sacanagem, a CBF operando o Santos daquele jeito, né? Assim, eu não sei se o Santos seria campeão. O São Paulo teve muitos méritos, mas se é Santos e São Paulo, o Santos com David Robinho no ataque, Ricardinho, Léo, Giovani, o São Paulo não ia meter a goleada que meteu na final, igual fez com o Atlético Paranaense, mas de jeito nenhum. Entendeu? Então, esse campeonato está engasgado aqui com a CBF a vida inteira. Mas o Santos foi eliminado da Libertadores, e o que acontece? O Robinho recebe a proposta do Real Madrid, porque fez uma belíssima Copa das Confederações com a seleção brasileira. Ele foi titular toda a Copa das Confederações, porque foi antes da volta do Ronaldo, né? Era o quadrado mágico com Robinho, Adriano, Ronaldinho e Kaká. Teve aqueles 4-1, 4-0 na final contra a Argentina, aquele 3-2 contra a Alemanha na semifinal. Teve um gol histórico também no Beira-Rio, não foi? No jogo de eliminatória, que é um gol que até estava no comercial da Nike, lembra disso? Não, isso já foi com o Ronaldo depois. Que é um lançamento do Juan, assim, o Adriano domina e tem uma triangulação linda. Tabelando, né? Aquele gol que colocou o Brasil como favorito para a Copa do Mundo. Aquele gol me iludiu, cara. Eu falei, caraca, vamos ser ex. Olha, na minha opinião, é o gol mais bonito da história da seleção brasileira. Pode pegar. Cara, aquilo ali é algo absurdo, cara. Aquilo ali é o gol mais bonito da história da seleção brasileira na vida. Não tipo é o gol da Liga da Justiça, assim, do futebol. É tipo isso, cara. Super cara monstro, velho. E o que acontece? Mas aí o que aconteceu? O Robinho, ele quis ser vendido, o Santos queria que... Porque o que acontece? O Santos tinha 60% do passe. E a multa do Robinho era 50 milhões de dólares na época. E o Real Madrid ofereceu 30 milhões de dólares pelos 60%. E o Robinho abriria a mão. Ou seja, morreria o mesmo valor que se fosse a multa integral, morreria na mão do Santos. Sim. Só que o Marcelo Teixeira falou, não, que eles me paguem 50 milhões e a gente que repasse para o Robinho. Mas tem que pagar, se a multa é 50, eu quero 50. E aí o Robinho ficou revoltado, influenciado pelo Wagner Ribeiro, que é um crápula, né? Parou de treinar, etc e tal, desfalcou o Santos em várias partidas do Brasileiro, etc. E aí, no fim, o Santos vende, o Marcelo Teixeira volta atrás por conta do Pelé. Essa história é maluca, ninguém lembra. Mas o Pelé deu uma entrevista dizendo, na tribuna, dizendo, Santos, venda. Tem informações que, se for para a FIFA, o Santos perde. E o Pelé era conselheiro da FIFA naquela época e tal. Então, para não perder tudo, o Marcelo Teixeira teve que recuar e vender o Robinho pelos 30 milhões de dólares, mas o Robinho abrindo parte dos 40%, e o Santos ficando com esses 30%. E aí entraram em acordo que o Robinho voltaria para jogar 11 jogos antes de ir embora. A temporada tinha acabado lá na Europa e tudo mais. E o primeiro jogo que ele volta foi justamente um Santos e Corinthians na Vila Belmiro. Corinthians, esse time que foi campeão brasileiro, com Tevez e companhia. E o Santos já tinha o Giovani, que estava jogando, tinha voltado do Olympiacos em 2005.
E o Santos amassa o Corinthians, ganha de 4-2, o Giovani faz golaço, o Ricardinho faz golaço, o Léo faz golaço. Foi um jogo muito legal. E esse jogo, o mais incrível é que ele foi anulado, porque ele foi apitado pelo Edilson Pereira de Carvalho. E o Edilson Pereira de Carvalho, ele... Mas sabe que isso revoltou os santistas por quê? Porque o Edilson Pereira de Carvalho, para quem não se lembra da matéria que... Cara, foi do André Rizek a matéria na... Foi, né? A reportagem foi do André Rizek. Aí que ele... Foi... Acho que foi na Placar. Acho na Veja, cara. Foi na Veja. Foi na Veja. Enfim. E foi a matéria que deflagrou o Edilson Pereira de Carvalho como um bandido, né? Um cara que apostava em jogos que ele ia apitar e tudo mais, e tinha toda uma máfia do apito por trás. Só que nesse jogo, ele apitou para dar Corinthians, cara. E ele não conseguiu fazer nada. Foi 4-2. Ele fala disso, que ele tentou de todas as formas, mas o Santos jogou muito. Assim. Então, só que acontece o seguinte, mesmo assim a CBF resolveu anular o jogo. Mesmo assim a CBF resolveu anular o jogo. Quando o jogo volta a acontecer, o Robinho já tinha ido para o Real Madrid. Era outro time. O Santos já era outro time. O Santos tinha Luizão, que entrou no jogo no segundo tempo, foi expulso com 5 minutos, deu uma cotovelada no zagueiro do Corinthians. Entendeu? O Santos tinha Cláudio Pitbull no ataque. Nossa senhora. Entendeu? Nossa, tinha uns jogadores assim absurdos. E o Corinthians ganha esse jogo com um pênalti totalmente irregular no final, que o Carlos Alberto bate e converte. Tava 2-2 e o Carlos Alberto faz o 3-2, um gol de pênalti que não foi nada. Assim. E aí, você já ganhou o primeiro jogo. O juiz quis apitar contra você, você ganhou mesmo assim, a CBF anula o jogo, aí faz o jogo de novo, e o árbitro te rouba, você fala assim, meu Deus do céu, isso aqui é o mundo contra o Santos. E aí o que acontece? Ali acontece para mim a atitude mais espetacular de um jogador do Santos que eu já vi na minha vida, que foi ali, naquele jogo que a Globo ficou quase 10 anos sem fazer transmissão na cabine da Vila Belmiro. O Milton Leite temeu pela vida, porque foi o que aconteceu. O Giovani, na saída de bola, ao invés dele sair para jogar, ele dá uma bica para dar a bola na arquibancada. E a torcida começa a invadir o campo. A torcida começa a invadir as cabines de rádio e de televisão, querer pegar todo mundo da Globo, falando que era culpa da Globo. Ignorância. Total ignorância. O Milton Leite, assim, narra cenas de terror. Eu assistindo naquele dia pelo Premiere, o cara completamente desesperado. Cara, isso daí vale doc, hein? O dia que Milton Leite temeu pela vida na Vila. Tá ligado? Então. Este é Milton Leite. Só que, cara, a atitude do Giovani, ela foi como de um torcedor em campo. Né? Foi uma revolta. E aquilo, colocou o sarrafo da idolatria do Giovani lá em cima também. Então, esse episódio jamais esquecerei. E essa live, gente, vai sair mais outras vezes das pautas. A gente fez essa live para trocar ideia, como eu troco com o Felipe no dia a dia, mas aí com a possibilidade de vocês estarem acompanhando. Então, é legal relembrar essas coisas. Elas vão rolar mais vezes aqui. Fala, rapaziada, bem legal esse corte que vocês acabaram de assistir, né? Ele faz parte da nossa live diária lá na Twitch, de segunda a sexta, 1h da tarde. A gente tá sempre por lá debatendo tudo que rola no mundo do futebol. Então segue o Futeboteco por lá também, twitch.tv/Futebotecotv. O link tá na descrição aí pra vocês. Valeu!